O que fazer quando a gente não entende o que está acontecendo? O que você deve fazer, o que eu devo fazer quando a gente não entende o que está acontecendo? E muitas vezes nós imaginamos algo, nós planejamos algo e às vezes acontece diferente. O que a gente deve fazer? E a Bíblia é muito clara a esse respeito. Deuteronômio 29:29, olha o que diz a palavra do Senhor. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Tem outras versões que falam, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. E vai dizendo aos nossos descendentes, tem coisas que nós não vamos entender, mas tem coisas que nós vamos entender e compreender, que estão reveladas na palavra. E essa palavra me veio, nessa madrugada, quando eu recebi uma ligação de óbito eu digo que é a minha neta. Nós que somos pastores, nós temos os filhos espirituais e temos os netos também. Dos filhos, eles geram filhos e aí se tornam netos nossos. E a gente acaba gerando. E uma ovelha muito amada minha, que eu discipulo, que eu cuido, nós geramos ali, nós orávamos um monte. Ela havia perdido o primeiro bebê. E aí nessa caminhada, temos caminhado junto nesse discipulado e ali orando ao Senhor. E eu me lembro muito bem, quando ela descansou em Deus, ela engravidou. E aí, quando ela engravidou, foi uma alegria tão grande. Nós íamos ao monte, mas nós não íamos para orar para ela engravidar, de jeito nenhum. A gente ia orar para Deus acalmar o coração dela, para que a vontade do Senhor fosse feita. E ela engravidou. E aí viemos gerando no processo. E aí nasceu esse lindo bebê. E em um mês, ontem fez um mês, que essa nossa querida ovelhinha, o Senhor aprova ao Senhor a levá-la, com um mês de nascida. E às vezes tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que humanamente nós não compreendemos, tem coisas que nós podemos falar, mas por quê? Por que chegou? E aí o Senhor trouxe essa palavra. Tem coisa que é revelada, tem coisa que não é. E aí eu fiquei pensando, nesse processo, será que Deus trouxe uma palavra para mim? Deus falou assim muito forte ao meu coração e assim de uma maneira que confronte. Tem coisas que a gente vive, mas não entende. E Deus tem falado que mesmo sem entender, a gente precisa crer. Tem coisa que a gente não entende, mas mesmo sem entender, a nossa fé não pode ser abalada. Mesmo sem entender, aí que a nossa fé tem que ser colocada em ação. Aí que o nosso crer, a incredulidade, ela não pode fazer parte da nossa vida. Por uma situação que a gente vive, mesmo que seja algo muito difícil, muito doído, aconteça. Não é porque a gente não entende que nós vamos nos tornar incrédulos, que a incredulidade vai ter espaço em nós. Quando não entendemos, aí é que nós temos que crer mais ainda, que Deus tem um plano para aquilo. E aí nesse processo, nessa madrugada, na ligação e indo para o hospital para estar lá, ajudando aquela família, o Senhor foi trazendo, Ele foi trazendo tudo o que Ele fez nesses 10 meses dessa criança. Tudo que Ele mudou nessa família, tudo que Ele curou nas emoções. E eu me lembro de, às 9h30 da noite, estar orando com esses pais pelo telefone. E eles colocaram no Viva Voz e eu comecei a orar e Deus me deu palavras e foi, eu diria, Deus derramou uma unção, foi um fogo santo. E Deus trouxe na palavra dele o porquê daquela criança ter vindo. Ele trouxe Isaías 61. Ele falou, eu coloquei uma unção sobre você, o meu Espírito, você para quê? Para anunciar a minha palavra, para trazer libertação aos cativos, para curar enfermos. Ele foi falando. E eu observei que nesses 10 meses,
de vida desse bebê, 9 no ventre e 1 fora, quando você tem um propósito, mesmo que você não saiba nem falar, mesmo que, entre aspas, você não saiba nem quem está ao seu redor, isso não impede do propósito de Deus acontecer, porque essa família não é mais a mesma. Como Deus tem transformado e trabalhado na vida dessa mãe, desse pai, nesse processo, como Deus veio curando ali de heranças que vieram, de coisas dolorosas. Às vezes nós pegamos um fato agora e às vezes a gente fala, não entendo. Realmente, às vezes a gente não entende nessa proporção, mas Deus vai na raiz. E ontem, quando eu estava com essa mãe que perdeu essa bebê, ela falou, pastora, quando você estava orando e lendo, e eu reli Isaías 61, e nós colocávamos o nome dessa bebê, nós colocávamos ali o nome dessa criança, e falávamos, o Senhor te ungiu, o Senhor, e fomos liberando. Depois, lê Isaías 61, ela falou assim, Deus foi me mostrando tudo que Ele usou para fazer através da vida dela, na minha vida e na vida de toda a família, na vida de pessoas que estavam ali no hospital, pessoas que não conheciam o Senhor, pessoas que estavam desacreditadas. E eu pude ver essa grandeza de Deus, a gente não entender como Deus usa um bebê tão pequeno, como Deus usa uma criança que não sabe nem falar para levar as boas novas, não tem que saber falar? Não necessariamente. Você tem que viver e Deus tem que se manifestar através de você. E como a vinda desse bebê manifestou Deus e trouxe cura para toda essa casa. Ah, a família está sofrida? Claro. Quando eu cheguei, eu mesma chorei junto com a mãe. Mas algo que eu pude ver que tinha paz naquele coração. No coração do pai. E é por isso que Deus trouxe essa palavra, que tem coisas que são reveladas, tem coisas que não são. Mas uma coisa a gente não pode se perder. Mesmo que a gente não venha entender, a gente precisa crer. E a fé, ela vem em que? Ouvir a palavra de Deus. Não tem como ter fé se não tivermos investimento na Bíblia. Se não conhecermos mais da palavra do Senhor, não tem como. E essas situações onde a gente não vai entender, nós vamos viver, e não é uma, duas vezes não, são várias vezes. Mas algo que no fundo, eu pude perceber nisso que nós vivenciamos até agora é que a gente não entendeu o porquê 10 meses, mas nós entendemos o que Deus fez em 10 meses. Isso é a diferença. Então, tem coisas que não são reveladas, não entendo por que 10 meses, mas tem coisas que são reveladas pela lei, pela palavra. Tudo que nesses 10 meses Deus fez através dessa criança. Eu quero dizer aí para você que às vezes está tão ali no seu quadrado, ou você que quer colocar Deus como, quer colocar ali uma coleira em Deus e quer que Ele haja do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Deus é Deus. Deus não se pressiona, Deus não se coloca contra a parede, Deus não se coloca uma coleira nele, porque Ele está acima de todas as coisas. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia para que, diante de situações difíceis, onde a gente não vem entender, a gente venha ter sabedoria. E a sabedoria, ela vem em cima de conhecimento. E conhecimento precisa ter tempo para você conhecer aquele que conduz a sua vida, aquele que conduz a minha vida. Então eu digo para você hoje, invista tempo com o Senhor. Invista tempo na palavra de Deus. Porque assim nós conseguimos entender e compreender tudo aquilo que Ele tem para nós. E mesmo que não entendamos com riqueza de detalhe, nós vamos continuar confiando. Quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar nesse dia e pedir que o Senhor venha colocar aí um novo capacete da salvação na sua mente. Venha te dar uma nova armadura. Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste. Cada um, às vezes, Pai, que se revoltou contigo, porque não entendeu algo. Nos perdoa, Senhor, porque
Muitas vezes a falta de conhecimento em nós nos faz ser duros em coração, nos faz ser duros e tomar atitudes às vezes imaturas, sim. Porque um filho sempre precisa do pai. E o que nós não precisamos é de, num momento de dor, ficar longe do nosso pai. E nesses momentos de dor, quando nós nos revoltamos contra ti, nós estamos agindo da maneira errada. Então, eu me identificando com quem nos assiste e que por não ter entendido algo, se revoltou contra ti, peço perdão ao Senhor. Peço perdão porque se houve essa atitude é porque não houve conhecimento bíblico. Infelizmente, não houve a revelação da tua palavra, do que diz em Deuteronômio, que a gente acabou de ler, que tem coisas encobertas que pertencem ao Senhor Deus. Não houve revelação de que Deus é Deus, Pai. De que o Senhor tem o domínio de tudo. Se o Senhor não quiser, a gente não acorda. Se o Senhor quiser, a gente acorda. O Senhor é Deus. Simples assim. Foi o Senhor quem fez todas as coisas. Quem é o homem? E eu quero pedir perdão. Porque diante das vezes das nossas frustrações, nós nos colocamos, nos nivelamos ao Senhor e achamos que podemos cobrar do Senhor ou exigir alguma conduta do Senhor. Quem somos nós? E por essa atitude, nós nos distanciamos de Ti e nós acabamos nos perdendo. Então eu quero orar por quem está distante do Senhor, por não ter entendido algo e ter se distanciado. Mas essa palavra eu oro, ministrando, que venha ser vida na vida de quem está assistindo agora e que distanciou. A palavra do Senhor diz, tem coisas que nós não vamos saber, mas tem coisas que pertencem a Ti e tem coisas que o Senhor vai revelar. E dentre elas é a palavra. E a palavra diz que o Senhor é soberano e tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. O Senhor não erra. Que nós venhamos ter essa compreensão revelada mesmo em nós. Algo que só o Senhor pode trazer. Algo que eu diria que é rema na nossa vida. A palavra revelada. A letra mata, mas o Espírito de Deus que habita em nós traz vida. E é isso que eu oro, ministro e profetizo na vida de cada um que nos assiste. Cada um que não tem entendido o que tem vivido, mas que, mesmo sem entender, nós venhamos continuar crendo. Mesmo sem entender, que você aí que me assiste, continue a crer. Não entenda, mas creia. Tão somente creia. Eu te abençoo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.